Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é um privilégio ministrar a palavra esta noite, me sinto honrado, agradeço a confiança do pastor Elianai, a quem muito lutou por esta igreja, e o Senhor o tem honrado, o tem abençoado, amém? Mora no meu coração, mano. São coisas importantes na nossa vida: família, amizade, irmãos. Nada mais precioso do que a vida. E quando eu pensava, o Senhor trazia ao meu coração a sua palavra. E Ele me levou antes da fundação do mundo. Eu não sei quanto tempo atrás, mas lá atrás, quando um primeiro propósito de Deus havia falhado, aonde as coisas haviam sido deturpadas, os valores mais importantes de Deus haviam sido quebrados. A terra estava sem forma e vazia. Lá, Deus projetou eu e você. Lá atrás, alguém conseguiu enxergar você. Através dos milênios, através dos séculos, um olhar chegou neste dia, chegou em você. E Deus viu tudo o que deu de errado. Deus viu Adão pecando. Deus viu Caim matando Abel. Deus viu a humanidade se degradando. E Deus tentava achar uma maneira de que a vida se mantivesse. Porque se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido inflamados pelo inferno. E eu me refiro às hostes da maldade. Mas Deus olhava e via em cada homem, em cada mulher, a possibilidade de uma vida de glória, de uma vida bela e abençoada. E Ele olha e vê que toda a dor e todo o sofrimento que Satanás infligiria ao homem não era bom. Quando você lê a palavra do Senhor e toda a criação está pronta, a palavra do Senhor diz: e viu Deus que era bom. Aquilo que Ele fez é bom. Aquilo que Ele tem para você é bom. Aquilo que Ele tem preparado para você é maravilhoso. Mas Ele estava lá atrás, antes que as coisas existissem como são. E Ele desenhava e via que os homens fugiam ao seu projeto, que os homens escapavam à sua vontade. E Ele disse: mas não, eu vou fazer igual, porque muitos vão percorrer a estrada que eu tenho para eles. Mas o Senhor viu que todos eles falhavam, que todos eles pecavam. E Deus diz: eu vou ter que interferir na história. Alguém vai ter que entrar e fazer a diferença. Mas quem? Quem vai levar as suas enfermidades? Quem vai apanhar por eles? Quem vai sofrer por eles? Quem vai deixar o seu conforto para ir de encontro a estas pessoas? E aquele que é chamado Leão da tribo de Judá disse: eu vou. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo disse: eu vou. Eu fico imaginando comigo que olhos de leão ultrapassaram o tempo e espaço e chegaram a mim, chegaram a você no ano de 2015 e disse: nesse dia eu vou derramar do meu Espírito sobre ele, eu vou derramar sobre ele a minha graça, a minha virtude.
Os anos passaram, as calamidades vieram, as mortes vieram, as desgraças vieram, o caos tomou conta da terra. Deus já havia destruído a terra com água, e o leão continuava olhando, e o Espírito do Altíssimo veio com um poder sobrenatural e trouxe uma realidade que só o leão havia visto. E o profeta diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu quero que você dê uma pausa. Por que não prestamos atenção naquele que era o leão da tribo de Judá? Porque estava na simplicidade da vida. Talvez você esteja preocupado com grandes coisas, talvez você esteja preocupado em grandes projetos, e o Senhor só quer te salvar. O Senhor só quer te dar o privilégio de se assentar à mesa do Cordeiro. Você está me entendendo? Não se deixe levar pelas coisas passageiras. Presta atenção em quem está contigo. Não fizemos dele caso algum, diz a palavra. O verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ei, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Será que você pode aplaudir aquele que te ama? Tcharacastarabanagás. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O meu Cristo, o meu Senhor, teve a sua vida ceifada. Sabe, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, coisas difíceis, problemas, e como disse o reverendo Nildair na sexta-feira, se Deus revelasse todas as bênçãos que tem na nossa frente, nós morreríamos de alegria. Mas ao Cristo foi revelado todas as dores que ele padeceria. Foi revelado a ele que ele teria que morrer. Foi revelado a ele que ele teria que padecer por mim e por você, e que nós nada teríamos para lhe oferecer, a não ser a nossa amizade.
Quem quer a minha amizade? Eu não sou tão boa companhia. Mas lá atrás, ele olhou para mim e disse: não, eu quero estar contigo. Eu vou morrer por você, eu vou padecer por você, porque eu quero ter você assentado ao meu lado. Ele me amou. Saragasto Ramagás, Ele amou você, Ele ama teus filhos, Ele ama tua família. Charabanagassuiri Amanagás. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-lhe moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse texto, o profeta está falando com os olhos daquele que já via tudo, havia entrado nele 800 anos aproximadamente antes de acontecer. Ele está vendo, está dizendo: vai acontecer assim. E sabe o que o profeta diz? Ele terá prazer no seu trabalho. Deus tem prazer em te restaurar, Deus tem prazer em te curar, Deus tem prazer em padecer por você. Ele verá o fruto do seu trabalho. Quando soar a última trombeta, e esse teu corpo carnal será transformado no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, você o verá nas nuvens, o Rei da Glória, aquele que pagou para você entrar, aquele que pagou um lugar ao lado do Altíssimo. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos transgressores. Veja, intercede pelos transgressores. Sabe qual é a função dele hoje? Intercessão. Ele está ao lado do trono do Todo-Poderoso, dizendo: olha, minha igreja é só um bebezinho, está com 5 anos, mas eles estão me louvando, eles estão me adorando, eles estão me engrandecendo. E Satanás diz: não, mas ele fez isso de errado, aquela fez aquele outro, aquele fez aquele outro. E ele olha para o pai e diz: Senhor, tu sabe, eu paguei pelo pecado deles, está pago, derrama do meu espírito sobre eles. Charagasto rocomandaragás, tiriamasto riandoroxaragares. É um amor incomparável. Na presença do Senhor, um carinho incomparável para com você. Evangelho de São João, no capítulo 7, você vai encontrar o Senhor Jesus sendo instigado pelos seus irmãos. E os seus irmãos dizem assim: quem quer aparecer vai para o lugar público. E ele não quer aparecer, ele está como que em oculto. Mas aquilo mexeu com ele, e ele vai a uma das principais festas, e ele não se conteve, pois ele era o próprio leão encarnado, e os seus olhos entravam ao mais profundo da alma dos homens. Ele enxergava as angústias, ele enxergava as tristezas, ele enxergava a sequidão em que os homens estavam. Era chamada a festa das águas.
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Chananagasuiria disse isso, falando do Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Se você pegar Isaías 53 e crer, tudo aquilo que Ele fez por você vai vir sobre a tua vida. Se creres, como diz as Escrituras, como é que diz a Escritura? Ele levou os teus pecados, Ele assumiu a tua culpa, Ele assumiu a tua transgressão. Se você crer, Ele leva as tuas enfermidades, Ele leva a tua pobreza. O castigo que é para você cai sobre Ele, e você leva a paz que excede o entendimento. Apropie-se pela fé daquilo que o Senhor fez por você. Lembra que eu falei que há um desenho, há um projeto de Deus para você? E talvez você esteja pensando que é o teu comércio o projeto de Deus, é as missões internacionais. O projeto de Deus é a tua família. O projeto de Deus é você. Você está tão preocupado com aquilo que Ele quer trabalhar fora de você, e Ele está dizendo: não, é em você que eu estou trabalhando, você é meu projeto. Lá atrás, quando o Senhor aceitou a morte, quando Ele aceitou padecer, quando Ele aceitou ficar pobre, quando Ele aceitou deixar a sua deidade de lado, quando Ele aceitou se esvaziar, Ele disse: eu vou dar para eles um protótipo daquilo que eu quero que eles sejam. Deus desenhou para você aquilo que é para você ser. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O projeto para a tua vida é que você chegue à estatura de Cristo, que você seja igual ao que Cristo foi, andando sobre a face da terra. Há um projeto de Deus para esta igreja, homens e mulheres que vão dizer: eis aqui, envia-me a mim, eu levo adiante o projeto daquele que me amou, eu levo adiante. Quantos milhares precisam ouvir Isaías 53? Quantos milhares precisam ouvir que os seus pecados foram apagados, que as suas transgressões foram apagadas? Quem enviarei? Hoje o Senhor vai iluminar os teus olhos, e talvez você vai enxergar aqueles que serão alcançados através da tua vida. Você está me entendendo? Quando o Cristo lá atrás olhou, Ele disse: eu vou, porque o Joabe vai ser alcançado. E quando eu olhei para o meu Senhor, eu disse: eu vou. Andaresarabagás. Quem atende ao chamado do Senhor? O verso 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para edificação em amor.
ao projeto de Deus, que você alcance uma pessoa e leve ela a ser semelhante a Cristo. Ela vai olhar para você e você vai dizer: pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Pode olhar para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Deus quer que você se torne o próprio Cristo encarnado. Deus quer que você dê a sua vida pelo seu irmão, que você entregue a sua vida pela sua irmã, pela sua família, por aqueles que você nem conhece. Ontem eu assisti um vídeo de um menininho mongol. E o entrevistador perguntou para ele: e a tua mãe? E ele disse: a minha mãe está morta. E ele disse: e o teu pai? O meu pai morreu num acidente. E eu fiquei me perguntando por que esse menino está vivo. Você está me entendendo? Alguém lá atrás olhou para ele e disse para ele: vive. Mas eu não sei se o projeto de Deus já alcançou a vida dele. Talvez o projeto na vida dele é você. Talvez aquele toque do Espírito vai vir através da tua mão, vai vir através do teu neto, através do teu filho. Você está me entendendo, querido? Deus quer te levar a ser a pessoa de Cristo nesta cidade e nas nações que o Senhor entregará às nossas mãos para fazer a diferença. Paulo era um homem zeloso da palavra de Deus. Paulo era um homem zeloso das Escrituras. E começou a perseguir a igreja de Cristo. Começou a torturar os crentes, a jogar os crentes na prisão. Já havia tido a autoridade e a capacidade de ver a morte de Estevão. Homem bom, cheio do Espírito Santo. E ele fica olhando eles matarem a Estevão. Se fosse eu, se fosse você, nós teríamos matado Paulo. Mas aquele que estava morrendo já era semelhante ao Cristo. E não queria a morte de ninguém. E ele diz: Pai, não lhes impute os seus pecados. Aquele que estava recebendo pedradas, aquele que estava sentindo dores, dizia: Pai, não lhes imputes os seus pecados. E agora você encontra a carta de Paulo, 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Das 27 livros do Novo Testamento, 13 foi Paulo que escreveu. Aquele que estava olhando Estevão ser morto, mas porque Estevão não era homem carnal, Paulo se tornou o nosso apóstolo.
E Paulo diz: eu vou reduzir o meu corpo à escravidão, para que eu não me perca, para que eu não perca a coroa que me está reservada. Sabe qual é a coroa de Paulo? Eu, você e tantos milhares que foram alcançados através dos seus escritos. E sabe qual é a coroa de Estevão? Paulo é a coroa dele. Não sei se você está me entendendo. Quando Deus salva um, Ele não vê uma pessoa, Ele vê todos aqueles que virão através daquela pessoa. Quando um homem, uma mulher chega à sua maturidade de fé, Ele vê milhares sendo alcançados, mês após mês, ano após ano. Quando Ele perlustrou todo o tempo e espaço, e Ele te tocou, Ele sabia que a tua mão tocaria outra pessoa. Não pare aonde você está, que esta igreja não pare aonde está, que ela cresça, cresça, cresça em Cristo Jesus. Charrabanagastoria managá. Capítulo 10, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. Foram batizados em Moisés. Quantos aqui foram batizados no pastor Elianai? Sabe o que eu estou dizendo? Existe um antes e um depois do pastor Elianai na tua vida. Está me entendendo? Foram batizados em Moisés. Existiam pessoas antes de Moisés e um outro tipo de pessoas depois de Moisés. Existiam pessoas que nunca tinham visto o sobrenatural de Deus, mas a nuvem os acompanhou, então elas não eram mais as mesmas. Quando o mar se abriu e elas passaram, elas não eram mais a mesma. A pessoa que estava lá com o mar fechado era uma, a que estava do outro lado era outra. Algo mudava dentro delas. É o Senhor edificando a nossa fé, é o Senhor edificando a nossa fé. Tenho para mim que quando a menina da irmã Luísa enfermou, a irmã Luísa era uma pessoa, uma fé, um estilo de vida. Mas quando Jesus a curou, surgiu uma nova Luísa, diferente. Deus está trabalhando na tua vida. Não se preocupe com os teus projetos, simplesmente creia que Deus está trabalhando é na tua vida. Deus está moldando é você. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Sabe o que acontecia? Eles viajavam no deserto, mas todo dia iam buscar na mesma pedra a água, e a pedra estava lá. Viajavam quilômetros, iam buscar água, a pedra estava lá. Aquele que crer em mim beberá da água viva. Você pode estar no deserto, você pode estar no meio do teu problema. Se você procurar a rocha, ela vai estar lá e vai estar vertendo água fresca para você beber. Para de passar sede, para de passar dificuldade. A rocha está lá, bebe da água viva. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ei, não se iluda com esta vida. Não se iluda.
Você está preocupado com as coisas desta vida? Vai passar. Sabe o carro novo? Fica velho. Sabe a casa reformada? Estraga de novo. Sabe o dente restaurado? Apodrece outro. Daquele cai. Já está cheio de gente no cemitério, cheio de dente enxertado. Já está no cemitério. Pagou uma fortuna para encher a boca de dente. Já morreu. Mas existem milhares de pessoas que estão com o seu nome escrito no livro da vida, que olham para esta vida e dizem: não estou nem aí, eu quero é Deus. Eu quero adentrar aos portões celestiais. Eu quero entrar à presença do Deus Altíssimo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Cuida com o teu dia de folga. Cuida com as tuas férias. Cuida com o teu momento de descanso. Presta atenção, aqui não é o nosso descanso. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Você está marchando ou para o céu ou para o inferno. Deus sim perdoa os teus pecados, mas se você não andar no caminho que é Jesus, você vai se perder. Sim, o leão venceu a morte, mas você tem que ir atrás dele. Verso 8: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. A tua intimidade é algo preciosa, santa, agradável ao Senhor. Zele da tua intimidade, zele do teu casamento. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sim, queridos, nós pregamos um Deus de vitória, nós pregamos um Deus de bênção, nós pregamos inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas teremos aflições, teremos dia mau na nossa vida, a morte vai chegar na nossa casa, a enfermidade vai chegar também, e o que você vai dizer? Seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quer que eu passe por isso, eu vou passar dando glória a Deus, eu vou passar adorando, eu vou passar engrandecendo ao Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou adorar o Rei da Glória. Quando o pastor Elianai estava colocando os pisos aqui, e os seus joelhos não aguentavam mais, já estavam sangrando, e ele colocava o piso sentadinho. Onde está o Deus de prosperidade? Está ouvindo? Deus não podia mandar uma empreiteira aqui? Deus não podia mandar profissionais? Está me ouvindo? Eu não sei o que Deus estava trabalhando dentro dele, mas quando ele disse: Senhor, o meu corpo não está aguentando, as dores estão muito fortes, pediu oração, ligou para mim e disse: mano, não estou aguentando, ora por mim. No outro dia levantou e a sua barriga estava sarada, literalmente sarada, sabe aquela torneada, ficou assim, de uma noite para outra, levantou, e os meninos que batiam massa, não venciam carregar o seu carrinho. Existe um pastor Nai que sabe que há um Deus que ele serve, que num toque transforma um sedentário num verdadeiro guerreiro, num verdadeiro
poderoso, porque há poder de Deus. Te candarabanagas. Não murmure, não reclame, enfrenta o teu problema. Está doendo, está sofrendo, está difícil, não reclama. Entra com humildade diante do Altíssimo e diz para Ele: Tu és o Todo-Poderoso, me socorre, me ajuda, venha ao meu encontro. O que está em jogo não são coisas materiais, são eternas. Vamos todos passar pelo vale da sombra e da morte. Todos. Alguns dos nossos irmãos estão sendo decapitados. Outros estão sendo enforcados. Outros estão sendo tacados fogo. Outros estão sendo perseguidos por políticos e outras coisas. Vai chegar a minha vez, vai chegar a tua. Não sei qual vai ser o problema, não sei qual vai ser a tua luta, não sei qual vai ser a tua dificuldade. Mas você tem que estar na estatura perfeita. Você tem que estar pronto. Não brinque com a sua vida de oração. Não brinque com a sua vida de estudo da palavra. Deus tem um projeto para a tua vida. Esse projeto eu amo. Apocalipse 7:9 diz: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aplauda o teu Deus. Há um projeto. Deus quer que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Se o teu nome está escrito no livro da vida, pessoas estão dependendo de você. Se o teu nome está escrito no livro da vida, quantos milhares ainda não têm o seu nome ali? E o Senhor está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Venha o teu